Eu sou empresário, tenho diversos negócios na internet, principalmente no ramo de e-commerce. Faço produção de conteúdo, tenho diversos tipos de negócio também externos, físicos no caso, não só no online. E minha rotina é muito intensa. Ela é cheia de compromissos, reuniões, produções e, obviamente, com a era da informação, fica muito mais complicado você adquirir conhecimento de maneira mais clássica, através de livros. Mas as estratégias que eu vou te passar aqui, elas são de fato muito funcionais para quem quer continuar se especializando, quer continuar estudando através de livros. E não consegue. Não consegue definir um foco, não consegue ter uma consistência. O livro normalmente ele é muito interessante no começo, mas depois de 10 páginas, 20 páginas começa a ficar entediante. Isso acontece com muitas pessoas, aconteceu comigo. E eu tô aqui para te passar algumas técnicas simples, tão, tão intensas que vão te ajudar a você ler mais. No ano passado eu tive o prazer de ler 8 livros, isso mesmo, 8 livros no meu ano. Lembrando que eu tenho uma rotina já muito intensa, através dos meus negócios, através dos meus compromissos e minhas responsabilidades, tanto profissionais como pessoais. E eu realmente me surpreendi bastante com essa quantidade de livros que eu consegui ler. Foram livros de desenvolvimento pessoal, de negócios, de romances. Neste ano de 2025, eu consegui me abrir mais para poder explorar novas leituras e me surpreendeu bastante. Um exemplo muito interessante é que eu li estes tipos de livro, estão até aqui, ó, esse tipo de livro, né, que são uma espécie de mangás de grandes obras, como a Metamorfose do Frank Knapp, né? Então, Kafka, né? Kafka, é muito difícil pronunciar os nomes deles. E é uma espécie de mangá. Isso também vale para leituras. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de ler, por exemplo, a Bíblia. Inclusive, nesse ano de 2026 eu consegui terminar o Antigo Testamento, eu já estou no Novo Testamento. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de desenvolver o hábito da leitura, mas muito por conta de estar utilizando os métodos errados. Você não precisa, de forma prática, ler 50 páginas no dia. Você não precisa. O segredo mora no tempo. No tempo. Não na quantidade. No tempo. Se você tem dificuldade de ler por 30 minutos, 40 minutos, saiba que é a mesma coisa de mim. Eu li 8 livros ano passado com uma rotina extremamente intensa e simplesmente aplicando uma técnica de tempo, não de quantidade de páginas. Porque, para ser sincero, eu não consigo ficar 1 hora lendo o livro. Não consigo. Mas como ler muito mais livros e aproveitar a leitura de uma maneira muito mais intensa? É simples. A dica é tão banal, tão irrisória, que fica impossível de você executar. E essa técnica eu aprendi com ensinamentos asiáticos. Tem que ser os asiáticos. Os asiáticos ajudam muito nesse processo. Que é você contabilizar um tempo mínimo de leitura, só que todos os dias, sem falhar nenhum dia, inclusive finais de semana. Que é de 5 a 10 minutos, com um timerzinho. Não importa. Não importa se você vai só ler uma página. Se vai ler só o prefácio, a introdução do livro. Se você completar os 5, 10 minutinhos, tá ótimo. Eu falo a regra de 5 ou 10, o mais apropriado é os 10 minutos. Mas se for 5 minutos, se é o que você tem, não tem problema. O que importa é você ler. Você pode se surpreender com essa sacada. Porque eu sei exatamente o que você deve estar pensando agora. Ah, Douglas, sério mesmo? Eu querendo ler mais. Querendo saber de técnicas de leitura dinâmica. Para poder finalizar aquele livro de autoajuda que eu comprei. Aquele livro sobre negócios, sobre network. E você vem falar sobre eu ler 5 minutos? Sim. Sim. Porque na quantidade de informações que nós temos hoje, a quantidade mínima do tempo que nós temos hoje, a gente tem que aproveitar todas as estratégias. E é melhor você fazer de 5 a 10 minutos uma coisa que você está procrastinando há muitos meses ou até mesmo, quem sabe, anos, por 5, 10 minutos, do que não fazer. É muito melhor. É muito melhor. Então entenda isso. Quando você começar a aplicar, ela é tão fácil de ser executada
que você não vai conseguir não aplicá-la. É muito simples. É só ler 5 minutos de um livro. É só ler 10 minutos de um livro. Você consegue. E isso não importa que tipo de tema de livro você vai ler. Sabe por quê? Você consegue se desenvolver em todos os aspectos, não só a nível de conhecimento técnico, mas de conhecimento intelectual também, lendo qualquer tipo de livro. Até mesmo gibi. Se você gosta de ler gibi, leia. Porque a leitura, ela traz benefícios muito bons para o nosso cérebro. De aumento de concentração, de mais clareza quando está lendo, diminuição na ansiedade. E isso eu estou te falando de relatos pessoais meus. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais disso, pesquisar a respeito, existem realmente estudos científicos que comprovam isso que eu estou mencionando. Simplesmente o ato de ler, não importa o que. Às vezes tem pessoas que gostam de ler jornal, se é que a galera lê jornal hoje em dia. Leia. Você tem que estar estimulando o seu cérebro à leitura. E muitas das vezes, eu sei que muitas pessoas até leem bastante em tela do computador, no celular, mas de você sair desse ambiente digital e ir para um método mais tradicional, mais palpável, mais presente. A leitura de livros, ela faz isso. Eu mencionei sobre os 8 livros que eu li, tá, nesse ano de 2025. Um deles foi aqui a Metamorfose, que eu comecei ele no final de dezembro, mas praticamente terminei no último dia ali do ano. Fora todos os capítulos, né, que eu li durante o ano de 2025 da Bíblia em específico, e me ajudaram de uma maneira absurda. Absurda, tá? Então essas 2 dicas, elas vão fazer muita diferença para você. Muito. Se você quer aumentar o seu tempo de leitura, coloque um tempo. Nem que seja quando você estiver fazendo o número 2, nem quando você estiver no seu momento de pausa, antes de dormir, encontre o melhor horário. Tem que ser de 5 a 10 minutos. Vão ter dias que a leitura vão ser os 10 minutos mais longos de toda a sua vida. Vai ter leitura que é chata, normal. Normal. Vai ter capítulos específicos, momentos ali do livro, que vão ser chatos. Ou até mesmo, não é nem culpa do livro em si. Às vezes é o seu momento do dia em específico que não vai estar tão apropriado para uma leitura. Normal, nós somos seres humanos, isso acontece. Mas não desista, porque muita gente confunde, né, isso e acaba desistindo. Fala, não é para mim, tal, não vou fazer. Mas não faça isso. Tá? Crie a constância. Leia, mesmo que se for chato naquele determinado momento. É tão pouco tempo, 10 minutos ou 5 minutos, que você vai cumprir mesmo assim. E mesmo que aqueles 10 minutinhos você simplesmente fique em apenas uma página, porque você não está num dia bom, não está entendendo muito bem o livro, cumpra mesmo assim. E no outro dia você recomeça. Aconteceu várias vezes comigo e sempre no dia seguinte eu estava melhor para a leitura. Acontece. E feliz e grato por não ter desistido de ler. Então essa é a dica que eu tenho para passar para você ler mais. Eu espero que tenha ajudado. Deixa aqui no campo dos comentários feedbacks do que você achou dessa técnica que eu mencionei para você e se comprometa a fazer, porque eu tenho certeza que vai ajudar você bastante. Forte abraço. Tchau, tchau.